Ela está conosco aqui no nosso Jornal da Manhã, Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago. Desta vez sem imagens, porque uma gripe me abateu depois do STF. Essa é a gripe STF. Pois é, Vera. Ontem você acompanhou, como todos nós aqui, em tempo real, a sessão do Supremo, que acabou por não decidir, em definitivo, a situação do ex-presidente Lula. O que é possível esperar do julgamento do dia 4 de abril, hein, Vera? Eu ouvi atentamente aqui os brilhantes debates aí dos nossos comentaristas nessa manhã, então eu vou procurar me ater, Thiago, ao factual. Eu vi que vocês já estão explorando muito a sessão de ontem, eu fiz até uma análise sobre isso no jornal de hoje, mas vamos tentar olhar um pouquinho para frente. Foi remarcado para o dia 4, e o que acontece? Os ministros vão finalmente se dedicar ao mérito do HC, do Lula. O que os juristas estão dizendo? Que eles vão tomar uma decisão que vai sim ter repercussão para outros réus. Seja porque ela deve mudar a jurisprudência atualmente em vigor no STF, que é a que admite a prisão após condenação em segunda instância, seja porque a ministra Carmen Lúcia não vai pautar as ADCs a respeito. Então, o que vai ter de decisão a esse respeito proximamente é só esse HC. Os outros réus que estão na mesma situação que o Lula, o Zé Dirceu é um deles, réus não condenados, poderão pedir a extensão. E aí o Josival me ajuda com a expressão erga omnes, é isso? É contra todos. Ou para isso. Todos. Na verdade não para é contra, todos. É para todos. Eles vão pedir a extensão erga omnes caso o Lula obtenha o HC. Só explicando esse omnes, quer dizer todos, o povo vai entender. Originou a palavra ônibus. Omnis, ônibus. Por isso que ônibus é também para todos. Exatamente. Então, tem esse caráter extensivo para outros condenados, que todos os advogados já estão de olho na decisão. E aí, o que é a grande incógnita? A grande incógnita passa a ser o voto da ministra Rosa Weber. Porque ela, na manifestação de mérito a respeito da prisão ou não em segunda instância, votou contra. Ela acha que tem de esperar o trânsito em julgado, como diz a Constituição. Então, ela formou com a então minoria. Porém, ela é uma ministra muito ciosa do colegiado. Ela evita falar fora dos autos, ela evita, uma vez formada a maioria, continuar votando diferentemente disso. Então, na primeira turma, ela tem votado a favor das prisões, contra a sua própria convicção. Ela vai entender que este HC está revendo a jurisprudência e, portanto, votar como votou antes, ou ela vai entender que um HC não muda a jurisprudência e vai votar de acordo com a jurisprudência atualmente em vigor. Existem essas duas possibilidades, então se coloca ali um olho, uma lupa sobre o voto da ministra Rosa Weber, que pode ser decisivo. Mas realmente você já respondeu até a pergunta que eu ia fazer a você. Mas de qualquer maneira, Vera, eu gosto de acrescentar o que você falou, o seguinte, depois quero também ouvi-la. É que isso não é muito anormal também, a pessoa ter uma posição e votar por uma súmula já decidida. Então eu voto porque a minha corte decidiu assim e eu acompanho. Agora eu tenho a impressão que a decisão de 6-5 famosa não impôs, não é vinculante. Então, caso a caso, isso pode ser alterado. Então, é isso, Josival. Essa decisão ela tem repercussão geral. Eles votaram a repercussão geral numa reunião do plenário virtual em novembro de 2016. Porém, você mesmo disse, não é vinculante. Todas as vezes que o Supremo se manifestou a esse respeito foi em habeas corpus, não foi numa discussão sobre a constitucionalidade ou não. Daí porque muita gente acha que votar as ações diretas, declaratórias de constitucionalidade, seria um jeito mais definitivo, aí sim, de dar caráter vinculante à decisão. Porém, os ministros entraram um pouco nessa discussão ontem. O ministro Fux, a própria ministra Carmen Lúcia, chegaram a dizer que havia uma jurisprudência firmada e confirmada em 3 ocasiões, ao que o ministro Lewandowski falou, mas em caráter provisório. Então, existe esse debate e a votação do habeas corpus, essa maioria deve se inverter
se o ministro Gilmar Mendes aparecer lá, né, Thiago? Ô, Vera, daqui a pouco nós vamos levar, é verdade. A gente vai levar, se ele aparecer, porque... Ela deve ter fonte, que ele está com viagem para algum lugar. Ele tem uma Portugal, viagem, não é, Vera? Ele tem uma viagem? Ele tem uma viagem. Existe um evento do instituto do qual ele é o principal aí, diretor, o IDP, em Portugal, entre 3 e 5. Portanto, o julgamento cai no meio desse evento. Ontem, eu falei com ele disse que estava tentando mudar a viagem, ainda não conseguiu obter essa confirmação. A coluna do Estadão de hoje diz que ele antecipará a volta, mas parece estranho antecipar a volta, porque se o evento é de 3 a 5, era melhor não ir. Então, eu ainda estou checando melhor essa informação, espero trazer ao ouvinte da Jovem Pan em breve. E eu aprendi hoje que Vera Magalhães, sempre que lança alguma coisa em dúvida, na verdade ela já tem a resposta. Quem me dera, Joseval. Ô, Vera, daqui a pouco vai ao ar a entrevista com a ministra Carmen Lúcia, nós vamos acompanhar. Bom trabalho, Vera, e até segunda aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Vou acompanhar aqui atentamente, até mais tarde, um bom trabalho para vocês.